Depois de estrear com um empate em 0-0 diante do Sampaio Corrêa no último domingo em Moça Bonita, o Fluminense busca nesta noite a primeira vitória no Campeonato Carioca na Taça Guanabara contra o Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira, o atual campeão da Série C, agora time de Série B do Campeonato Brasileiro, o Voltaço. A bola vai rolar a partir das 9h30 da noite e eu vou te contar tudo, todos os detalhes, todas as informações que você precisa saber sobre o segundo desafio do Flusão na temporada. Vamos no site flusão.info pra gente dar uma olhada aqui no histórico entre as duas equipes. Já são 85 jogos entre Volta Redonda e Fluminense e Volta Redonda, 54 vitórias do Flu, 15 empates e 16 derrotas. Evidentemente, uma enorme vantagem para o Fluminense, mas que no retrospecto mais recente, se a gente olhar aqui, é bastante equilibrado. Os últimos 12 jogos, a gente vai contar aqui 5 vitórias no Fluminense, foram 5 derrotas, além de 2 empates. Então é bastante equilibrado, apesar daquele 7-0 absurdo em 2023 no Maracanã. No geral, o Fluminense costuma ter dificuldade diante do Volta Redonda, inclusive no Raulino de Oliveira. O Fluminense estreou, vale destacar, no ano passado, na Taça Guanabara, no Campeonato Carioca, empatando com o Volta Redonda. Justamente esse foi o último jogo entre as duas equipes. Dando uma olhada também no retrospecto aqui no Raulino, o Fluminense como visitante tem um aproveitamento de 62%, são 60 partidas com 33 vitórias, 14 empates e 13 derrotas. Diante do Volta Redonda, o Fluminense disputou 39 partidas no estádio, todas como visitante, e tem 61,54% de aproveitamento, com 21 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. Esse jogo, é claro, importante para conseguir esses 3 pontos, chegar a 4, foi o que eu venho falando desde a primeira rodada, né? Desde antes da estreia. O Marcão tem essa missão, assim como no ano passado, de passar ali o bastão para o Mano Menezes, deixando o time numa situação mais confortável, porque a reta final, ainda com o grupo principal voltando de pré-temporada, a reta final vai ser um clássico atrás do outro. Então, sem dúvida alguma, é muito importante o Fluminense pontuar, mas também o Volta Redonda, para mim, é uma das equipes mais difíceis de se enfrentar dentre os times pequenos. Vamos dar uma olhada na KTO aqui para ver se a odd do Fluminense diminuiu ou não, e ainda não diminuiu. Então é o seguinte, a gente já tem uma provável escalação aqui com novidades, né? O time do Fluminense deve ser reforçado para essa segunda rodada. Tudo bem que não se trata dos principais jogadores, mas a gente vai ter novidade. E tá dando favoritismo aqui pro Volta Redonda, que joga em casa. Vitória do Fluminense pagando 2,85. Então, se você quer arriscar numa vitória seca, vai lá na KTO, pode colocar a vitória, 2,85 vitória do Fluminense. Agora, por exemplo, tem empate, anula aposta aqui. Se empatar, o dinheiro que você apostou é devolvido. Se vencer, obviamente, você vence aí com uma odd 2, né, arredondando aqui, para a vitória do Fluminense é um pouquinho mais seguro. Agora, chance dupla 1,52. 1,52 para chance dupla que Fluminense ou empate, que também não é ruim. Indo aqui para... eu acho que 2 gols nesse jogo, um gol do Fluminense e 1,38 não vale a pena. Acho que são as possibilidades para essa partida. Essa odd para mim aqui tá... não vou dizer que está desregulada, mas poderia ser até um pouquinho mais equilibrada. Aqui no comentário fixado tem um link lá para a KTO. É muito importante que você entre através deste link aqui. Então clique, vai lá na KTO, faça seu cadastro se você não tiver, mas é importante demais lembrar, sempre estou reforçando aqui, a KTO não é uma segunda renda. Você não vai ficar rico apostando na KTO. É para a gente, obviamente, se divertir. É uma diversão. Para a KTO, cada jogo é único. E você pode se divertir, colocar uma grana no bolso, mas nunca colocando em risco aquele dinheiro que você não pode perder. Então vai lá na KTO, você se cadastrando lá, fortalece muito essa parceria que é fundamental para o nosso trabalho, para a nossa cobertura, para que a gente possa investir cada vez mais em conteúdos de qualidade para vocês, porque vocês merecem. Vamos então com as novidades para esse jogo. Teremos pelo menos 4 novidades entre os relacionados. Quem vai ser titular, quem não vai ser. A gente tem uma previsão, mas não certeza. Ignácio, Guga, Nonato e Freitas. Freitas, zagueiro Juan Pablo Freitas, argentino regularizado,
jogador que veio do Alianza Lima, foi regularizado ontem, portanto, tem condições de entrar em campo. Ignacio, que está voltando de lesão, uma lesão complicada, que teve complicações no ano passado, fica à disposição. Guga e Nonato, do time principal, treinaram ontem com essa equipe que vem sendo comandada pelo Marcão e podem ser as novidades. Todos serão titulares? Não necessariamente. Vamos para a tela aí com a provável escalação, que deve ter Vitor Eudes, Guga, Manuel, Davi Schundt ou Ignacio, Freitas, Felipe Andrade, Thiago ou Nonato, Isaac, Riquelme, Paulo Baia e João Neto. Bom, de cara, essa é uma provável escalação que foi informada ontem pelo GE. Eu não consegui confirmar informações sobre escalação, pelo menos no jogo contra o Sampaio, ao longo do dia, do domingo, a gente conseguiu confirmar a escalação, mas por enquanto eu não tive essa confirmação. Então essa é a provável escalação que foi informada por eles. Ou seja, com Guga, nesse caso aqui, Guga e Freitas seriam as novidades, os dois laterais, né? O Nonato e Ignacio ficariam no banco de reservas. O que me chama a atenção é o Wallace Davi. O Wallace Davi não jogar, para mim, a única explicação, na minha visão, né, é uma questão física. Porque técnica eu não vejo sentido barrar o Wallace Davi. Gosto do Felipe Andrade como volante, que é como se ele destacou no ano passado, mas foi o que eu falei sobre o Felipe Andrade na estreia. Uma hora coloca o cara de zagueiro, outra hora de lateral, outra hora de volante, daqui a pouco tá de meia. E aí sim, o Felipe Andrade, até agora, de fato, ele internamente, nos treinos, em outros campeonatos, ele não mostrou para a comissão técnica, não provou para a comissão técnica que ele tem condições de se firmar no elenco principal do Fluminense. Mas dificultam também a vida do garoto à medida em que ele, cada hora, está jogando no lugar. E aí poderia partir do próprio Felipe Andrade e falar, olha, minha posição é essa aqui, eu quero jogar aqui. Porque aonde joga o Felipe Andrade? Ninguém sabe. Pode jogar em qualquer lugar. A posição que mais que a gente viu ele jogar melhor, na minha opinião, foi volante. Ele pode ter essa chance. O Thiago Henrique, ele não foi mal na estreia. Cansou muito no segundo tempo, mas não acho que foi mal. Só que eu não vejo, de novo, sentido, a não ser que o Nonato jogue, mas o Wallace Davi, para mim, não deveria sair desse time. Mas é aquela parada. Vamos ver se é uma questão física ou uma questão técnica. Isso aí a gente vai ter que apurar ao longo do dia. Depois o Marcão também vai poder falar sobre isso. Davi Schundt na zaga ao lado do Manuel. O Ignacio está voltando. Aí é uma questão também, é mais uma questão física, mas ele foi bem. Acho que teve uma boa atuação. Não vejo problema, pelo contrário, na manutenção dele. E aí o Freitas é uma novidade, é um zagueiro, mas que atuava como lateral lá no Alianza Lima, lateral barra ala, então problema nenhum em relação a ele ali, eu acho que vai fortalecer o time. E o restante da equipe, acho que também não tem que ter mudança, né? O ataque que funcionou muito bem graças ao Riquelme, quer dizer, funcionou muito bem em termos, né? Porque não saiu gol. Mas o Riquelme foi o grande destaque, o Isaac talvez pode aparecer um pouquinho mais, Paulo Baia, né, o reforço que está tentando ganhar projeção neste início, e o João Neto, que não fez uma boa estreia, mas que deve ganhar uma chance, porque o Lelê, mas cadê o Lelê? O Lelê pulou para o grupo 2, gente. O Lelê, há uma preocupação em relação à recuperação dele, está recuperado, não tem lesão, mas, enfim, a comissão técnica entende que é melhor ele continuar treinando com o grupo principal agora, treinos muito intensos, e dessa forma o Lelê estará mais próximo de ficar 100%, totalmente recuperado para voltar bem assim que for determinado. Mas não significa que ele vai voltar somente com o time principal. Pode ser que na próxima rodada ele esteja à disposição. Por enquanto, a decisão foi essa e por isso o Lelê ainda não vai para o jogo. Mas por que a comissão técnica resolveu tomar essa decisão de mandar o Guga e o Nonato, os jogadores que tiveram curto período de preparação, né, ainda estão em meio a um início de pré-temporada? Por quê? Bom, imagino que são jogadores que ano passado jogaram bem menos, né? O Nonato teve lesão, então creio que para eles voltar um pouquinho antes talvez não seja ruim. É óbvio que está sendo avaliado a questão física. Acho que o Felipe Andrade na lateral direita não funcionou, por isso também a necessidade de voltar com o Guga. O Caio Borges é um outro jovem lateral, mas é muito novo ainda. Acho que estão segurando um pouquinho ele. Então o Guga volta, deve estar bem fisicamente, reforça o setor. O Nonato, acho que esses jogadores é até bom para eles ganharem rodagem, para eles terem minutagem. Não acho ruim, não. Se eles vão ficar felizes ou não é outra história, mas eles precisam mostrar serviço. Então a gente vai ter um adversário mais forte pela frente. Fato, muito mais forte que o Sampaio Corrêa. Ponto fraco do Fluminense.
né, diante do Sampaio. Uma equipe que se precipitou muito, né, tomou muitas decisões erradas. Fez o primeiro tempo ruim, muito devagar, faltou aproximação, muita afobação de muitos jogadores, inclusive do Riquelme no primeiro tempo. Tentar fazer um jogo, buscar mais o companheiro, né, ter mais proximidade entre os setores para que as jogadas possam fluir. Né? É um time que não tem o entrosamento ideal, já vai ser mexido novamente. Então é claro que isso atrapalha. É mais difícil você já fazer um jogo coletivo, fazer o jogo coletivo fluir. É mais complicado. Mas é um desafio que essa equipe vai ter, de ser mais contundente, de ser mais efetiva. Criou oportunidades para vencer o Sampaio Corrêa, mas não conseguiu. Diante do Volta Redonda, que é um time mais qualificado, o Fluminense vai ter que superar isso. As laterais, que para mim foram pontos fracos na estreia, serão reforçadas. Acho que isso já fortalece o sistema defensivo e a tendência é você ter mais chegada ao ataque também. E é claro, além do Riquelme, eu acho que o Isaac tem muito mais futebol, ainda pode aparecer muito mais, se sentindo à vontade, tendo alguém para jogar próximo a ele, é importante isso. Paulo Baia também pode mostrar mais serviço, é um jogador que já é profissional, tem mais experiência, enfim, são desses jogadores que a gente espera ver um pouquinho mais, né? A individualidade neste momento é importante aparecer, porque justamente você não tem um acerto ainda, você não tem um entrosamento, você não tem um coletivo funcionando a pleno vapor. Então é fundamental que as individualidades possam aparecer diante do Madureira, que a gente vai falar agora, que estreou mal no campeonato, perdendo de um Madureira, de um Volta Redonda que estreou mal no campeonato, perdendo para o Madureira. E o auxiliar técnico Marcão deu uma entrevista à Flu TV após o treino de hoje. Bora ver o que o Marcão está planejando para esse jogo, a avaliação dele. Esse início assim é de crescimento, de adaptação, a gente recuperar, né, os meninos, né, que são jovens, são garotos, né, que cada um recupera de uma forma diferente. Usamos realmente toda a estrutura para recuperar esses meninos o mais rápido possível, mas com a ideia de crescimento. Já ganhamos alguns dias para adaptar algumas coisas, evoluir em algumas coisas. A gente ficou muito feliz pelo primeiro jogo. É lógico que a gente quer sempre vencer, mas o resultado positivo não veio, mas a gente criou bastante, a gente igualou na parte física com uma equipe que já vinha treinando há bastante tempo. Eu acredito que com mais esses dias de treinamento a gente ganha fisicamente, a gente ganha a parte tática, a gente ganha a parte técnica. E eu tenho certeza que os meninos vão evoluir e fazer mais um grande jogo. Marcão que demorou pra caramba mexendo no time do primeiro jogo, na estreia, né, Marcão? Vamos acertar a mão para esse segundo jogo para ganhar esses 3 pontos, pelo amor de Deus. Vamos com informações do Volta Redonda com o Léo Dantas. Tá sempre aqui no Campeonato Carioca participando com a gente também. Ele que acompanha de pertinho o Voltaço e explica pra gente como é que chega aí o atual campeão da Série C. Tá com moral o Voltaço, né? Oi, Vitor. Oi, pessoal do canal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Mais um ano aqui falando do Volta Redonda. O atual campeão brasileiro da Série C, né? O Volta Redonda, então, chega a esse estadual com a pecha de ser um time de Série B. Isso, claro, ajuda o clube a manter a espinha dorsal do ano passado. A base está mantida, o que é uma ótima notícia, porque o Voltaço vinha num ciclo eterno de remontagem a cada boa campanha. Dessa vez, com o acesso, foi possível manter o time. 17 são os remanescentes do elenco de 2024, apenas um titular deixou a equipe, e embora seja um time da Série B, os investimentos ainda não foram feitos em grande escala por uma situação financeira. A grande contratação para esse estadual é o Chay, meia atacante, ex-Botafogo, Guarani, CRB, que acabou não jogando na estreia, na derrota de 2-0 para o Madureira, em função de uma virose. A expectativa é que ele seja titular e estreie nesse jogo contra o Fluminense. Um dos grandes destaques desse time do Volta Redonda é o treinador, Rogério Corrêa. Teve uma pequena saída para o CSA em dado momento, mas está há bastante tempo, é identificado, conhece bastante esse elenco, conhece bastante o clube e é capaz de transformar um elenco de jogadores apenas medianos em um time bastante competitivo. E tem conseguido fazer isso com o Voltaço ano após ano. Também é um treinador que consegue dar diferentes caras para esse time do Volta Redonda com variações táticas. Para esse jogo contra o Fluminense, eu espero um time que vai fazer uma transição muito rápida, que tende a ser muito objetivo, que pode transformar a sua linha de 4 defensores numa linha de 3, adiantando o Sanches, lateral esquerdo, para que ele seja quase um ponta esquerda, para que você tenha uma dupla de jogadores abertos. Do lado esquerdo, o Sanches e, teoricamente, o Chay de um lado. Do outro lado, talvez o Kelvin e o Naninho, que é outro jogador importante, meio-campista
do time do Volta Redonda. A derrota para o Madureira, o Voltaço jogou muito abaixo do que pode. O técnico Rogério Corrêa reconheceu, principalmente na defesa. O Voltaço tem potencial para melhorar e inclusive para buscar uma vaga na semifinal. Abraço, até a próxima. Valeu, meu amigo. Grande abraço e até a próxima. Provável escalação, então, do Volta Redonda com Jean Drosny, o Wellington Silva, aquele Wellington Silva, Gabriel Bahia, Lucas Souza e Sanches, Pierre, Robinho, Luciano, Naninho, Kelvin, Marquinhos e Bruno Santos. Deve ser esse o time do técnico Rogério Corrêa. Arbitragem, pra gente fechar, apita o jogo Alex Gomes Estefano, auxiliado pelo Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e a Thaís Marques Fonseca. O VAR ficará a cargo de Rodrigo Carvalhais de Miranda. Aí sim um trio mais experiente, né? Mais experiente para esse segundo jogo. Aqui no site fusão.info a gente vê que ele já apitou 4 partidas do Fluminense. 3 vitórias e uma derrota. E o último jogo foi contra o Bangu, só que foi lá em 2022. Depois vitórias em 2021, 2 vitórias contra Madureira e Bangu e outra goleada em cima do Madureira em 2020. É a trajetória do Alex Gomes Estefano apitando os jogos do Fluminense, que eles possam ter uma boa arbitragem nesta noite. Claro, como sempre, transmissão aqui do Jornada KTO 1902, como vocês já estão acostumados, direto de Volta Redonda, lado a lado com o Flusão, em busca dessa primeira vitória no Campeonato Carioca 2025. Um abraço, galera. Até!